você é um produtor rural e está cansado de ver safra após safra as suas margens serem esmagadas e você se sente à mercê de taxa de juros, câmbio oscilante, fretes internacionais, guerras comerciais e está disposto a mudar essa realidade, fica nesse vídeo porque a partir de hoje a gente começa uma jornada para você começar a aprender a fazer a gestão de risco profissional da sua fazenda usando a Bolsa de Valores como ferramenta. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre hedge. Hedge é uma coisa que várias pessoas já ouviram falar, mas a maioria nunca nem aplicou e nunca nem tentou aprender sobre. Mas é assim que vários produtores que a gente conhece conseguiram travar a saca de soja deles ali no final de 25, de 3 a 5 dólares por saca acima do que o mercado estava pagando. E hoje estão dormindo tranquilos. Hoje a gente já vê praças aí pagando abaixo de R$100 por saca. E vários produtores com a corda aqui no pescoço, passando dificuldade por não terem esse conhecimento. Então a missão aqui nossa é justamente compartilhar esse conhecimento e te ajudar a iniciar nesse processo para que você também consiga fazer isso de travar o preço da sua saca ali acima e dormir tranquilo. Uma pausinha rápida no vídeo para te convidar a operar commodities junto com a gente. Participe de um grupo exclusivo onde produtores rurais, profissionais do agronegócio e especuladores de commodities têm acesso à abertura de mercado diária, a uma plataforma exclusiva de diário de tradings, a cursos, a reuniões semanais e a um grupo exclusivo de discussão sobre operações em commodities na Bolsa de Valores brasileira. Clique no link aqui da descrição e entre para o grupo Commodities em Foco. Então vamos lá, o que é hedge e por que ele é importante? Vamos lembrar lá do ano de 2022, quando a saca de soja ela ultrapassou os R$200 por saca lá nos portos. Em várias praças ela chegou a quase tocar nos R$200 e foi um momento de muita euforia, né? Todo mundo estava com margens boas, otimista. E daí veio o ano de 2023. E o que aconteceu? Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar os gráficos. No ano de 2023, a gente começou janeiro com o dólar a 5,20 mais ou menos. E passando os meses foi caindo até uns 4,85, 4,80. E os prêmios de exportação começaram o ano 50 centavos de dólar por bushel acima e derreteram para menos 140, menos 160 centavos de dólar por bushel. Então, uma derretida no dólar, derretida no prêmio. Qual que foi a consequência disso? É claro que nas praças o preço também derreteu. Aqui eu tenho um gráfico do preço na praça de Paranaguá, caindo de 180 para baixo de 140. Várias praças viram isso, uma queda de aproximadamente R$40 por saca em questão de meses aí no ano de 2023. Lembrando que 2023 foi seguido daquele ano, 2022, que teve a guerra da Rússia e Ucrânia, que causou uma explosão no preço dos fertilizantes e, por consequência, aumentou os custos dos produtores rurais. Então, o aumento de custo com a queda da receita é a margem sendo espremida. Então, esse aqui é literalmente o motivo pelo qual você precisa aprender a fazer hedge. E o que a gente viu no ano passado, em 2025? O dólar caiu o ano inteiro. Lembra lá que em 2024, no final do ano, ele chegou a 6,30 no mercado futuro? Ele passou o ano inteiro de 2025 despencando. A gente também viu queda nos prêmios bem relevante. E, é claro, agora a gente está vendo, que nem eu falei, praças oferecendo abaixo de R$100 pela saca de soja aí, né? Em alguns casos isso já está acontecendo. Ou seja, nunca foi tão importante o produtor aprender a fazer a gestão de risco usando a Bolsa de Valores para se beneficiar. E eu sei que parece um conteúdo super complicado, muito técnico, mas a gente precisa começar de algum lugar e por isso que aqui nesse canal a gente tenta traduzir a linguagem do mercado financeiro para o produtor rural.
E aqui a gente viu realmente vários clientes travando preços bem acima do mercado e hoje estão tranquilos, garantiram as margens, estão dormindo tranquilos, e vários que não fizeram estão com a corda aqui no pescoço, realmente super preocupados. É isso que a gente quer evitar. E como é que funciona esse negócio de hedge? Imagina aqui, ó, o produtor que viu esse preço em 2023 da soja a quase R$ 180, ficou esperando para o preço melhorar e o preço só caiu. Chegou maio, junho, precisou de caixa, teve que vender a soja abaixo de 140. Imagina a dor de corno que esse cara não ficou. Várias pessoas que tiveram caixa ainda seguraram a soja por 1, 2 anos. Só que daí tiveram quebra técnica, tiveram o custo do carrego. Não sei se valeu a pena no final das contas. Pelas minhas contas, não, né? Mas, enfim. Para esse cara que vendeu lá em maio e junho, imagine se alguém dissesse para ele assim: você quer vender as suas sacas pelo preço lá de janeiro? De 180, claro que essa pessoa ia aceitar, né? Bom, na verdade isso é possível. Se esse produtor tivesse se protegido pela Bolsa de Valores aqui em janeiro, lá em maio, junho, ele poderia ter recebido esses R$ 180 por saca. Como é que funciona isso? É claro que ele não receberia pela saca quando ele vendesse essa saca. Ele ia receber os 140, normal. Só que essa diferença dos R$ 40, ele ia receber na Bolsa de Valores. Como assim? Se ele vende essa saca a 180 lá na Bolsa de Valores, ele faz um hedge, tudo que o mercado cair abaixo desses 180, ele vai receber. Então, se caiu de 180 para 140, esse produtor recebe R$ 40 por saca. E ele pode fazer múltiplos de 450 sacas. Então, no final das contas, é como se ele tivesse vendido a 180, mesmo que lá na praça estivesse 140. Isso que é o hedge, é a proteção do preço, porque a gente não sabe quanto é que o preço vai estar lá na frente. Vamos pensar assim, lá em setembro, outubro, novembro, você, produtor de soja, começa a plantar a sua soja. E você já sabe mais ou menos o custo por saca, né? Vamos supor que é por volta de uns R$ 70. Então, é um custo conhecido. Só que você só vai colher essa soja lá em fevereiro, março, abril, maio do ano seguinte. E a verdade é que você não sabe quanto é que vai estar o preço da soja lá. Tem gente que acha que sabe, mas a verdade é que não sabe. Ninguém tem bola de cristal. Então, justamente por essa imprevisibilidade e volatilidade do mercado, que há a necessidade de fazer esse seguro de preços. Você não faz o seguro do teu carro? Para caso você bata o carro, você consiga ser ressarcido? É a mesma coisa aqui. Você precisa proteger o preço dessa tua saca, caso haja um sinistro. E o que seria esse sinistro? Seria o preço justamente cair. Então, para isso que serve o hedge. Só que o hedge ele não serve só para queda de preços. Ele também serve para alta de preços. Como assim? A gente viu lá em 2024 muitos cafeicultores com uma dor de corno forte saíram reclamando, mesmo tendo recebido uma margem de 100%, que é uma margem excelente. Por quê? Porque venderam o café a um certo preço e o café explodiu depois que eles venderam. Então, eles deixaram, não é que eles perderam dinheiro, eles deixaram de ganhar. Então, ficaram com aquela dor de corno, né? Bom, eles poderiam ter feito o quê? Vendido a saca no físico, embolsado o caixa e entrado num seguro de alta na Bolsa de Valores. Isso é possível também. Eles iam ter participado da alta do café e embolsado esse valor. Então, no final, teria sido como eles tivessem vendido realmente o café a um preço mais alto. Então, o seguro, o hedge, ele serve tanto para baixa quanto para alta. E ele pode ser feito usando contratos futuros ou opções. Se você não entende absolutamente nada disso, a gente tem um curso gratuito, que é uma playlist chamada Curso de Commodities na B3. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode assistir lá as aulas. Esse curso ainda está sendo gravado, então ele já tem algumas aulas, mas espero que terá mais aulas por vir ainda.
E eu vou gravar também uma aula separada sobre opções de commodities, porque esse conhecimento é um conhecimento que poucas pessoas têm por ser um mercado de balcão, tá? Não é um mercado de tela, você não consegue ver em tempo real o preço das opções de balcão. Então, para isso, você precisa dos market makers, você precisa ali conversar com a corretora. É um conhecimento separado e diferente, mas é uma das principais ferramentas que a gente usa aqui no escritório para proteger os produtores rurais. Então, assiste lá a playlist e começa a aprender sobre os contratos futuros e depois o vídeo que eu vou gravar sobre opções. Agora, presta atenção aqui. Muita gente, e eu já assisti vários vídeos no YouTube, acha que hedge é uma coisa tão simples quanto você vender o contrato futuro. E não é isso. Para você poder fazer um bom hedge, um hedge apropriado, a primeira coisa é que você precisa entender as condições do produtor rural em si. Então, para isso é bom que tenha um consultor do agronegócio para ver qual que foi a trava de preços que esse produtor fez, se ele fez barter, quantos por cento ele já vendeu da safra, quanto que ele pagou ali nos fertilizantes defensivos. Então, ele precisa entender da estrutura de custos e investimentos do produtor para indicar uma operação de hedge. Além disso, é preciso entender de formação de preços lá na sua praça. A formação de preços, que é o chamado PPE, né, ela é uma referência, a principal referência para o preço que você recebe pela sua saca lá na sua praça. Então, isso quer dizer o quê? O preço que estão te oferecendo lá não é só um simples efeito de oferta e demanda. Claro que oferta e demanda local afeta. Só que existe efetivamente uma fórmula para calcular isso aí. Que aqui é o preço de paridade de exportação. E para isso eu tenho um vídeo separado para falar sobre o preço de paridade de exportação. Então aqui eu só vou dar uma pinceladinha para você entender. Existem 5 fatores que vão no cálculo do preço de paridade de exportação, que é a Bolsa de Chicago, os prêmios de exportação, o câmbio, o preço de estiva ou FOBs, que é o quê? É o custo para você retirar os grãos do navio lá no porto, e o custo do frete doméstico. Cada um desses fatores está numa unidade de medida diferente, então você precisa fazer conversões, né? Por exemplo, os prêmios e a bolsa são em centavos de dólar por bushel, enquanto a estiva é em reais por tonelada. Então, existem conversões nessa fórmula, mas esses são os fatores. Então, o que é interessante notar aqui? A bolsa, ela compõe o preço que você recebe lá na sua praça. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é usada como referência para você fazer hedge. Só que o que é muito importante aqui? Não é só a bolsa que compõe o seu preço. Você tem outros fatores compondo também. Então, o câmbio, que é um fator super relevante, precisa também ser hedgeado. Os prêmios, você também tem como travar. Sabia que você tem como travar só o prêmio de exportação? Através dos contratos de frame. Isso você faz com tradings. Você precisa de um cadastro na trade, de uma aprovação da trade, mas tem como você travar só o prêmio com o frete, né? Estiva não. Estiva é um custo portuário que vai ser fixo lá pelo porto que você está fazendo as exportações. Mas o hedge ele engloba todos esses fatores, né? Então, bolsa sim, é muito importante você fazer hedge por bolsa, mas os outros fatores você também precisa hedgear. E eu trouxe aqui, só para vocês verem, uma calculadora de hedge. Deixa eu buscar ela aqui. Pronto. Essa é a calculadora de hedge que tem no site da Woodard, woodard.com.br, mas aqui é só via login, então é só para os nossos clientes, tá? Mas eu vou fazer aqui só para vocês entenderem como é que funcionaria. Então, vamos fazer um cenário hipotético e colocar alguns números fakes aqui, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que a soja lá na Bolsa de Chicago está custando $11 por bushel, e aqui eu coloquei 1.100 porque é em centavos de dólar por bushel. Um prêmio de exportação de 20 centavos de dólar por bushel, $1 a 5,20, um FOBs a 45 e um frete a R$350. Nessa praça, em que o frete custa R$350 por tonelada,
o preço de paridade de exportação estaria R$ 104,70. Então, essa é a referência lá para a praça. Então, vai ter a variação por causa da oferta e demanda local, por eventuais ofertas que tradings fazem para cobrir navios, mas essa aqui vai ser a referência. E o PPE é usado só para soja e milho, tá? Aí você pode brincar, por exemplo, e se eu tiver uma queda no dólar de 20 centavos? Se o dólar for para R$5, como é que isso afeta o preço que eu vou receber lá na minha praça? Vamos fazer aqui, ó. Ele vai de 104,70 para 99,76. Então, veja, é uma queda de R$5 por saca se o dólar cair 20 centavos. Né? E se Chicago cair para 10,50? Olha, uma queda grande aqui também. Né? Então, você pode ir calculando o preço na sua praça. Dito isso, você entendeu a importância da gente travar o dólar e travar Chicago, certo? Porque se de repente o dólar cai... Ó, Chicago estava em $11 por bushel. Se de repente o dólar cai para 4,80, olha o quanto que você perdeu, quase R$10 por saco. Né? R$10 por saco é bastante coisa. Então, assim, você precisa fazer um hedge cambial, você precisa fazer um hedge da bolsa, e seria interessante que você fizesse um hedge do seu prêmio. Mas se você não consegue fazer um contrato frame, é venda do físico. E daí você se posiciona na bolsa para fazer o hedge dos demais fatores. Então, o que é importante você extrair desse vídeo? Que você tem como proteger o preço da sua saca lá na sua praça, usando a bolsa de valores. Tem como você proteger bolsa de valores, câmbio e prêmio de forma separada. É importante que você faça isso com a ajuda de um profissional, assessor de investimentos, e que você também tenha um consultor do agronegócio para te ajudar nisso aí. E que hedge não é tão simples quanto vender bolsa, comprar bolsa, fazer opções. Ele precisa ter um planejamento de acordo com a sua estrutura de capital, com a sua gestão financeira. É dessa forma que nós vimos clientes travarem Chicago alto, o dólar alto, o prêmio alto e o frete baixo, e garantirem margens muito boas, mesmo com as condições que a gente está tendo, porque a condição se apresenta para todo mundo. Então, você pode fazer isso, você não precisa ter milhares de hectares plantados, mesmo sendo um pequeno produtor, você consegue fazer esse tipo de produção. Qual que é o limite mínimo? Você tem que produzir pelo menos 450 sacas, porque esse é o mínimo lote lá na Bolsa de Valores. Então, pelo menos 450 sacas, a gente consegue proteger de 450 em 450. Mas eu sugiro que você faça isso com a ajuda de um profissional. Então, caso você queira aprender mais sobre, acesse a nossa playlist gratuita aqui na descrição. Pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas também, ou se você precisar de ajuda para fazer alguma cotação aí e começar a fazer hedge. E lembrando, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer para disseminar conhecimento sobre hedge. Então, vão ter vídeos sobre hedge no café, hedge no milho, hedge na soja, como fazer essas operações, quais são os custos, os riscos, os alvos, né? Para você entender de forma completa e começar a usar essa ferramenta aí na sua gestão de risco da sua fazenda. Então, fica atenta para os próximos vídeos que estão por vir. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu já respondo. E eu te vejo no próximo vídeo.